Um amplificador operacional, conhecido como AMP-OP, é um componente eletrónico fundamental, concebido para amplificar sinais de tensão e realizar operações matemáticas como soma, subtração, integração e derivação. O amplificador operacional possui duas entradas, a inversora e a não inversora. A sua saída corresponde à diferença entre as tensões dessas entradas, multiplicada pelo seu ganho em malha aberta, que é normalmente muito elevado. Esta característica permite amplificar sinais muito pequenos com grande precisão, tornando estes dispositivos essenciais em circuitos analógicos, processamento de sinais, equipamentos de medição e em inúmeras aplicações de eletrónica. Outra característica importante: o seu funcionamento pode ser ajustado através de circuitos externos de realimentação, controlando o ganho e evitando distorções. Por exemplo, através da realimentação negativa, o AMP-OP pode atuar como amplificador, filtro, comparador ou integrador. Mas vamos analisá-lo. Um AMP-OP é baseado no conceito de amplificador diferencial. Na imagem, vemos um amplificador diferencial. É assim chamado, porque tem uma entrada diferencial, ou seja, duas entradas V1 e V2. No exemplo apresentado, a saída também é diferencial, pois a tensão de saída vai ser a diferença de tensão entre VC2 e VC1. A tensão de saída é a amplificação da diferença das tensões de entrada. Quer isto dizer que, se as tensões V1 e V2 forem iguais, a tensão de saída será zero. Isso é fácil de entender analisando o circuito. Conforme se vê no esquema, este amplificador consiste num par de transistores emissor comum com resistência de emissor. Este par é montado em paralelo e, para cada ramo, a construção deve ser igual. Ou seja, os transistores precisam de ser iguais, assim como as resistências de coletor. É por essa razão que, para uma dada tensão aplicada na base, a tensão produzida em cada coletor será igual. Por outro lado, a tensão de saída é definida como sendo VC2 menos VC1. Logo, para tensões de entrada iguais, as tensões de coletor são iguais e por conseguinte a tensão de saída é zero. Agora, tendo fixado V1 e V2 em valores iguais, vamos manter fixo V2 e aumentamos V1. Portanto, como V2 ficou fixo, a tensão VC2 também permanece. Mas, tendo aumentado VC1, VC1 vai diminuir e, com isso, VC1 também diminui. Ora, como VAUT é VC2 menos VC1, vai aparecer em VAUT tensão positiva. Na prática, é o mesmo que dizer, aumentamos V1, aumentamos VAUT. Continuamos a manter V2 e baixamos V1. Logo, VC1 aumenta e por isso VC também aumenta. A tensão de saída vai agora ficar negativa. Resumindo, diminuímos V1, também diminuímos a tensão de saída. Repare que a saída VAUT está em fase com a entrada V1. Logo, a entrada V1 toma a designação de entrada não inversora. Façamos a mesma análise, mas agora fixando V1 e modificando V2. Vamos concluir que aumentamos V2, a tensão de saída torna-se negativa. Diminuímos V2, a tensão de saída torna-se positiva. Assim a tensão de saída evolui inversamente às variações de V2. Portanto, a entrada V2 é a entrada inversora. Vamos ainda registar que a tensão de saída é também a diferença das tensões de entrada, V1 menos V2, multiplicada pelo ganho em tensão do amplificador. Normalmente os AMP-OP não têm saída diferencial, apenas têm entrada diferencial. Ou seja, a saída em vez de ser VC2 menos VC1, é apenas a tensão VC2 em relação a 0 volts. Isso é feito assim, para que a tensão de saída seja sempre referida a 0 volts, de outro modo, a tensão de saída seria flutuante e isso normalmente é problemático. Não muda nada na fórmula da tensão de saída. Apenas o ganho em tensão será metade do caso anterior. Estamos agora a ver o símbolo elétrico de um amplificador operacional. Repare nas entradas, a não inversora, representada pelo símbolo mais. A entrada inversora representada por um menos. Uma saída única, out, porque é uma tensão referida a 0 volts. Ainda as alimentações do circuito. São duas, a alimentação positiva VCC e liga aos coletores do par diferencial e uma tensão negativa V que liga aos emissores do mesmo par diferencial. Note que, por regra, o valor absoluto da alimentação VCC e V são iguais. À direita, vemos o modelo equivalente do AMP-OP. A resistência de entrada RI entre as entradas diferenciais e do lado da saída, uma fonte de tensão que terá o valor da diferença das entradas a multiplicar pelo ganho do amplificador e uma resistência de saída, RAUT. Apresentamos agora o esquema interno, simplificado, de um amplificador operacional. Como vemos, ele é mais do que um par diferencial. Na verdade, o amplificador diferencial é apenas o estágio de entrada, pois seguem-se mais estágios amplificadores, de maneira a construir um amplificador de ganho muito elevado e, por fim, é aplicado um seguidor emissor, o qual consiste num amplificador de ganho próximo de 1, mas com a vantagem de possuir uma baixa impedância de saída.
Do ponto de vista ideal, um amplificador operacional deve ter um ganho de tensão muito elevado, ou mesmo infinito. Quanto à resistência de entrada, também deve ser infinita. Isso implica que não haverá corrente nas entradas. Isso traz vantagens, primeiro, no consumo de energia que será menor e depois porque a tensão nos pinos de entrada aparecerá sem quebras nas bases dos transistores do par diferencial. Finalmente, a resistência de saída deve ser muito baixa, idealmente zero. Essa também seria uma característica interessante, pois assim a tensão de saída não desceria com o aumento da potência na carga. A referência LM741 é o mais antigo amplificador operacional. Ele é usado como padrão no estudo destes amplificadores. Vejamos, o ganho deste amplificador não é infinito, como desejado, mas ainda assim é muito elevado, 100.000. Por outro lado, a resistência de entrada, não sendo infinito, é muito alta, 2 MΩs. Finalmente, a resistência de saída não é zero, mas ainda assim é muito baixa, 75 ohms. Pensemos agora no seguinte: se a diferença de tensão na entrada do par diferencial for de 0,1 volts, a tensão de saída seria de 10.000 volts, porque o ganho é 100.000. Ora, intuitivamente vemos que tal só pode ser impossível, e de facto é impossível. O máximo de tensão que um amplificador operacional pode colocar na sua saída é o valor da sua tensão de alimentação. Ora, se o AMPOP for alimentado a mais 15 volts para a alimentação de coletor e a menos 15 volts para a alimentação de emissor, então esses serão os valores limites da tensão de saída. Ainda interessa mencionar que a corrente máxima que um LM741 é capaz de fornecer no terminal de saída é de apenas 25 mA. Parece pouco, e é, porém existem estratégias para contornar esta debilidade. Finalmente, o pin-out do circuito integrado. Tipicamente uma caixa de 8 pinos, onde os pinos 2 e 3 são as entradas. Pino 6 a saída. Pinos 4 e 7 as alimentações. Os pinos 1 e 5 são ajustes que veremos oportunamente. Por fim, o pino 8 não tem uso.